Olá, querido, olá, querida, olá, amigo, olá, amiga. Tá no ar mais uma edição do programa Papo Aberto. E hoje nós vamos falar sobre mente, psique. Para falar sobre esse assunto, eu estou recebendo aqui no programa o terapeuta, psicanalista Herbert, está aqui com a gente, né? Falei o nome certo, Herbert. Amigo, tudo bem? Herbert. Certíssimo. Certíssimo. Nome bonito, né? Estou recebendo aqui, eu tive a oportunidade de pregar na igreja que ele congrega no último domingo e é um excelente cantor também, né? Psicanalista de ponta, não conhecia, mas está aqui para bater um papo conosco. Satisfação recebê-lo. Suas considerações iniciais, amigo. Bom, para mim é um prazer estar aqui. Como você falou, a gente já se conhece de outros lugares, né? E ser convidado para estar aqui falando sobre a psique, sobre as emoções, que é algo que é tão real e diário. Não tem como a gente se livrar do que a gente sente durante a nossa vida. É uma honra para mim, com certeza. Pandemia foi o que eu tive de notícias, inclusive de amigos que sofreram de ansiedade, depressão, pânico, né? Durante a pandemia. Muito boato, muito fake news, evidente, mas coisas reais realmente. Eu vi pastores dando depoimento durante o culto, agradecendo a Deus. Gente, olha, se eu estou aqui de pé, mas durante a pandemia eu tive ansiedade, nunca tive ansiedade. Essa enfermidade, ela despertou esse tipo de patologia em mim. Outros de depressão. A gente tem casos aqui, eu perderia a conta de casos de pastores, de pessoas de outros segmentos que se suicidaram, ou que entraram em depressão, enfim. A pandemia, ela foi uma espécie de trampolim para esse tipo de mal que criou parece de surto no país. Coletivo, né? Coletivo, exato. Pois é, eu estava até conversando antes de entrar no set sobre isso, que existe uma vida pré-pandêmica, uma vida pandêmica e uma vida pós-pandêmica, né? Emocionalmente, psicologicamente falando, isso é uma realidade, não só do Brasil, mas o mundo sofreu isso. Eu digo até, eu não sei se me cabe falar isso, mas que nós tivemos o privilégio de passar por algo histórico que vai ser falado pelo resto dos dias aqui nessa terra. Mas realmente a pandemia ela teve uma importância na vida, na saúde emocional das pessoas muito grande. Muitas pessoas que nunca tiveram tido episódios de ansiedade, até de depressão, de pânico, passaram a desenvolver depois desse processo da pandemia. Quando a gente se viu sozinho, excluído. Não podia sair. Exatamente, a gente estava excluído da sociedade, do trabalho, as pessoas vendo que não podiam exercer coisas que traziam o sustento de casa, e aí via a família, e tudo isso, nós somos um compilado de situações. Uma delas é o social, é o familiar, é o religioso, né? É a congregação ali, e essa impossibilidade gerou grandes problemas, sem falar no medo de uma doença de morte. Então, quando a gente está em risco iminente de morte, a gente ativa um gatilho psicológico de sobrevivência. Isso gera muitos transtornos. Porém, a gente precisa saber que a pandemia ela não veio só para trazer males. A gente precisa também observar os pontos positivos, porque nos fez valorizar muitas coisas que eram sucateadas ou imperceptíveis. Passaram a ser valorizadas. Exatamente, que passaram Convívio com a família é um exemplo. Aquele encontro de família, que é aquela tia chata, aquilo lá foi super valorizado. Todo mundo tem uma tia chata. Todo mundo tem uma tia chata, inclusive eu, tia. Sua tia vai brigar contigo. Não vou declarar o seu nome aqui, Não vou declarar seu nome. Tia Jane, falei seu nome. Falei, agora Falou, já desculpa, mas a senhora é muito chata, mas a gente te ama. É um amor incondicional. Pega muito no nosso pé. Eu não sei se você teve Covid, eu tive Covid. Eu trabalho dentro do hospital. Uma das minhas profissões do início é radiologista, né? Então eu fazia os exames das pessoas. Eita! Então eu peguei
umas 2 vezes, mas não foi nada grave. Então, eu peguei a Covid e aí me tratei em casa, por ordem médica, com antibiótico e aquela coisa toda. E aí, depois de acho que uma semana depois, que já estava liberado, já podia sair, por conta você ficava 14 ou 15 dias recluso ali, né? Aí eu pude sair e tal. E aí, na mesma semana, eu tive uma crise de ansiedade. Eu nunca tinha tido crise de ansiedade na minha vida. Nunca. Taquicardia, deu assim, respiração. não conseguia respirar e tal. E foi coisa de louco. Né? Eu estava passando por nada, enfim. E aí eu lembrei desses depoimentos, que ao longo do processo de 2 anos, depoimentos de pessoas que estavam vivendo isso periodicamente, copiosamente, por conta dessa crise do que o Covid gerava nas pessoas. Né? Amigos que eu olhava, né, dizia assim, poxa, a pessoa está bem, passou pelo Covid, mas está bem, mas não, estava em crise já de depressão, já pensando no pior, na pior maneira. Já não tinha a ver com vírus. Já não tinha mais a ver com vírus. Agora. Pois é. E olha que interessante. Antigamente, quando a gente falava de ansiedade, e desculpa, eu estou rindo e vou explicar por que eu estou rindo. Ansiedade e depressão, isso é coisa de mulherzinha. Era isso que eu ouvia, né? Era aquela coisa muito machista. Não, isso é coisa de mulherzinha. E ansiedade e depressão. Quando não era coisa do demônio. Era coisa do mal. Quando a gente fala do campo religioso, isso era coisa demonizado. Demonizado. Então ninguém tratava isso como uma patologia, uma doença, uma enfermidade. Não. Ou era a oração que você recebia do pastor, se não ficasse curado porque você não teve fé, ou era, eu sei que eu vivi isso, ou era uma questão de, desculpa a linguagem, frescurite. Né? A pessoa é fresca, menino fresco. Menina fresca também, demais. É falta de trabalho. Falta de trabalho, falta de vergonha na cara. Exatamente. Porque essas coisas não existem. Você acha que hoje as pessoas, depois da pós-pandemia, né, passaram a enxergar isso realmente como uma enfermidade? Sim, porque, na verdade, as pessoas que diziam que era frescura experimentaram na pele esse estado de ansiedade, esse medo do desconhecido, e aí o que era frescura do outro, falta de trabalho, falta de Deus, agora, mas eu tenho Deus, eu tenho trabalho e eu estou sentindo, e aí eu começo a valorizar porque eu senti isso, né? E ainda bem, graças a Deus, que a gente percebe que esse cuidado com a saúde emocional está se popularizando, né? Porque as pessoas sentem dor no peito, procuram um cardiologista. As pessoas começam a sentir dor no joelho, vão direto no ortopedista, mas sentem uma dor na alma e não procuram um profissional que vai cuidar disso. Isso hoje já está sendo desconstruído. Não é a ideia do estereótipo, vou procurar um psicanalista, um psiquiatra, um psicólogo, é porque eu estou ficando maluco? Coisa de doido. É coisa de doido? Isso foi, eu acho que na década, ou quiçá século passado, né? Porque a saúde emocional é diferente da saúde cerebral. Porque quando existe um transtorno, alguma coisa patológica neural, cerebral, fisiológica, a gente trata com medicamentos específicos, com tratamento específico para esses transtornos. A saúde emocional, a gente fala de emoções, de sentimentos, tudo é comandado pelo cérebro. E se o cérebro entende algo com alguma diferença, ele vai mandar a emoção com essa diferença. Por exemplo, alguém que sofreu um acidente de carro. Para uns, dirigir é delicioso, dirigir é maravilhoso e gosta. Para outros é um gatilho. Para outros, sentar no banco do motorista e segurar o volante é tensão, é medo, é pavor. Por quê? Porque o cérebro entende que aquele ato traz algum problema, algum prejuízo. Entende? Então, se a gente ressignifica isso para a pessoa, aquilo que às vezes ela não consegue fugir porque ela precisa dirigir, ela precisa levar os filhos na escola, ela precisa ir trabalhar. Se a gente ressignifica isso, a qualidade de vida para aquela pessoa é absurdamente melhor.
Doutor, existe uma forma da gente identificar em termos de grau? Por exemplo, eu falava, antes de você chegar, eu tinha oportunidade de entrevistar, fazer outras edições do programa Papo Aberto, e eu conversava com amigos aqui, dizia o seguinte, poxa, você viu, semana passada um amigo nosso se matou, né, se suicidou, e ele tirou a própria vida, aquela coisa toda. Eu tive com o irmão dele, após essa lamentável tragédia, o irmão dele, João, eu olhava para ele, estava tudo normal, tudo tranquilo. E aí eu estava conversando com os amigos aqui, às vezes você vai ver a pessoa está bem, mas a pessoa está a um passo do suicídio. Existe essa possibilidade de identificar isso, doutor? Olha, o suicídio, o pensamento suicida, né, ele muitas das vezes é silencioso mesmo. As pessoas olham uma pessoa brincalhona, divertida, sorridente e de repente recebe a notícia que essa pessoa se suicidou. Mas todo suicida, ou toda pessoa que tem pensamento suicida, ela dá gotas de demonstração de que ela está tendendo a isso, entende? Ou ela é extremamente divertida e ela quer que todo mundo a veja, ela quer que todo mundo perceba que ela está ali, ela precisa ser notada e até aplaudida, né? Porque existe uma dor tão grande nela que ela precisa que as pessoas reforcem o quanto ela é importante, o quanto ela é legal, o quanto é gostoso estar com ela. Ou ela ela se retrai, ela se afasta da sociedade, ou ela oscila muito entre essas duas coisas. Tudo que é excesso é patológico, entende? Então, a conversa dela vai estar conversando sobre algo aleatório e, de repente, ela solta algo sobre morte, ela solta algo sobre vontade de morrer, ela solta... Gosta de ficar no escuro? Gosta de dias mais cinzentos, assim? Tem essa isso é bem característico de uma pessoa depressiva. Depressiva. Né? E assim, o suicida, ele passou pela depressão. É uma outra fase da depressão que aprofundou ao ponto da pessoa... Tem uma hierarquia? Ansiedade, depressão e suicídio? Olha... onde fica nesse meio aí a crise de pânico? Então, são patologias diferentes. Diferentes que se conectam, né? A pessoa ansiosa, ela pode desenvolver uma depressão, porque o estado de ansiedade é um estado... Eu descobri nesses anos de clínica, né, que a ansiedade é a junção de duas emoções, do medo mais a dúvida. Quando essas duas emoções se juntam, ela dá o que chamamos de ansiedade. O medo do que está por vir, se vai ser ruim. Se o que vai vir vai trazer prejuízo para ela, e a dúvida, o que será que vai vir? O que será que vai vir? Por isso a pandemia, ninguém conhecia o coronavírus, ninguém sabia tratar. Sabia que estava por vir. Era uma dúvida constante. E amigos morrendo. E o medo da morte. Exato. Essas duas emoções juntas é o que a gente chama de ansiedade. Então, uma pessoa ansiosa, possivelmente progride para uma depressão, para um estado de reclusão e de tristeza, porque ela tem medo, ela vai se aprofundando numa tristeza, numa angústia, que também pode ir para um estado de desejo de morte, suicida. Né? Uma pessoa, por exemplo, às vezes, a gente viveu, nesse caso, uma grande decepção amorosa. A pessoa não teve ansiedade, a pessoa não teve depressão, pelo menos não se tem relato, mas viveu uma decepção amorosa. Isso, a gente tem relato aí de que levou ao suicídio. Em Angra do Reis viveu isso, acho que não foi no início do ano aí, um jovem amigo que suicidou por causa de uma decepção amorosa que ele teve, estava noivo, aquela coisa toda. Nesse caso é mais complexo a identificação? O que acontece? A decepção amorosa, ela foi um gatilho forte para esse estado, para esse desejo, para o ato de suicídio. Foi um gatilho? Foi um gatilho, porque ela não foi a causa real. A psicanálise acredita que os traumas acontecem na infância e eles ficam instalados ali. Em algum momento, na fase adulta, aquilo pode ser startado. Por exemplo, esse rapaz que teve uma decepção amorosa, foi abandonado não sei o que aconteceu, esse fato, esse abandono, essa decepção amorosa
com certeza se conecta a um fato do passado, Como da se infância. repetisse. Exatamente. É como se abrisse uma janela e ele voltasse àquele momento onde a mãe foi embora, a mãe abandonou, ele deixou com o pai, ou em algum momento ele sofreu uma sensação de desprezo, alguma coisa relacionada à partida, ao abandono lá da infância, que quando sofrido agora na fase adulta, ele não suportou. Viver novamente aquela dor. É inconsciente, está registrado no inconsciente. Então, o fato do desprezo na fase adulta, da decepção amorosa, foi o gatilho para o ato, mas não foi a real motivação. A motivação está lá na infância. É o que Freud prega, né? É o que a gente acredita, os psicanalistas. A criança e adolescente podem passar por esse tipo de mal, de ansiedade, porque quando a gente fala, criança, isso é frescura. Uma criança, por exemplo, ela pode ter uma depressão? Pode. Crianças têm depressão, crianças têm ansiedade, elas podem desenvolver esse estado. Eu não gosto, eu não uso o termo que o indivíduo é ansioso ou é depressivo. É um estado, ele transita. Assim como eu saio do estado do Rio de Janeiro e vou para o estado de São Paulo... Esse estado vai passar. Esse estado pode ser transitado, ele pode sair. Pode sair dali. Ele passa se eu fizer algo para que isso aconteça. Se eu me agarrar a ele, porque aí a gente entra numa outra história que a gente chama de benefício secundário, que a depressão pode me trazer benefícios que eu prefiro me manter aqui. A atenção dos pais, a piedade dos amigos, o cuidado... Zona de conforto. Zona de conforto. Então, aí já é uma outra coisa. Então, eu saio desse estado se eu quiser sair e fizer algo para isso. Tá? Mas voltando para a criança, que a gente não... Só que, geralmente, o estado de depressão, o estado de ansiedade de uma criança está diretamente correlacionado ao estado emocional dos pais. Porque a criança não tem informação psíquica para isso. Ela repete o que ela vê. A mãe é ansiosa, agitada, a criança tem ansiedade, a criança quer tudo na hora. Sem falar no que a gente tem agora na mão das crianças. Celular. Que leva a uma aceleração psíquica muito grande que causa ansiedade, né? Olha, conversando com esse craque da terapia, um trabalho fantástico que ele faz. E tem atendido aonde, doutor? No hospital? Bom, eu atendo no Parque Mambucaba, atendo aqui no centro de Angra e atendo no mundo, porque eu tenho pacientes na Itália, tenho paciente em Portugal, tenho paciente no Canadá, em todos os estados. Home office. Online. A pandemia trouxe pandemia isso. Abriu horizontes. Olha, essa é uma preocupação, eu quero caminhar aqui para o final da entrevista, mas essa é uma preocupação que a gente tem, que muita gente tem sofrido com a questão de depressão, ansiedade. Crise do pânico. Quem tem crise ou passou nesse estado de crise do pânico, passou pela ansiedade e pela depressão? Ou não? Pode ser direto? Não necessariamente. O pânico, ele é um medo descontrolado, entendeu? Eu perco o controle cognitivo mesmo do meu eu por um medo específico. É muito pontual a crise do pânico. É pânico social, eu não consigo estar no meio de pessoas que eu quero morrer, quero correr, não quero estar ali. Claustrofobia, um medo absurdo de lugar fechado. Eu atendo com a hipnose clínica, e é um assunto bem curioso. Você falou de claustrofobia, eu faço arte marcial e tem uma posição em que a gente chama de triângulo invertido, ou quando não, é quando a pessoa fecha o triângulo, mas ela fecha o triângulo na sua frente, assim, né? Você não está deitado fechando o triângulo, mas na sua frente. É o que eu acho pior de todos os golpes, porque ela te deixa extremamente vulnerável e você fica totalmente ali amarrado, e quanto mais fecha, mais você vai perdendo. Rapaz, no início eu senti uma crise muito grande, não era nem pelo só triângulo, não. Quando eu vi aquele peso, que se chama de 100 quilos na luta, em que a pessoa é muito grande, tem uns 120, 130 quilos, botava o peito assim no seu rosto,
você não conseguia respirar, que dava um pânico tremendo. E passava a sensação de que, da mesma que eu vivi um dia, uma vez só na minha vida, que foi essa da ansiedade. Né? Que parece que você não consegue respirar e a coisa, o ar não vem. Né? E recentemente, complementando a isso, a Câmara Municipal realizou um evento aqui e o palestrante teve uma crise de ansiedade. Durante a palestra? Antes da palestra. Antes da palestra. Antes da palestra ele teve, isso palavras dele, sou eu que estou inventando aqui a patologia do colega, não. Antes da palestra ele começou a suar muito, eu estou vendo ele suando demais, não conseguia respirar direito e oferecia a ele a água, levamos ele lá para trás, então eu já o conhecia, ele falou, Jonathan, crise de ansiedade. E ele não conseguia respirar. Aí deu vômito, enfim, aí precisava de ir lá na ambulância, se tratar, enfim. E ele era cardíaco, essa era a maior preocupação. Mas deu uma crise de ansiedade muito forte. Acontece. Eu tive uma paciente que ela passou para o concurso público, docente, ela ia ser professora, mas ela não conseguia se deparar com plateia. Ela por um quadro, a gente descobriu dentro de uma das ferramentas que eu gosto muito de usar, que é a hipnoterapia, que é uma ciência, não é mística como a gente acredita. Eu fui fazer 2 especializações, São Paulo, Rio. Qual que é? Hipnoterapia. A hipnose. A hipnose clínica. Existe a hipnose? Funciona a hipnose? Funciona muito, muito. E eu gosto porque o resultado... Você consegue, por exemplo, fazer o camarada revelar coisas que ele não... Durante o processo de hipnose? Já vem a curiosidade do... Deixa eu perguntar, ué. A gente só vê em filme? O que acontece? A hipnose clínica, ela tem um objetivo, que é tratar, né? A gente tem contato com a hipnose de palco, com a pessoa imitar uma galinha, ou você dá um estalo e ele come uma cebola, sente gosto de maçã. Consigo fazer isso. Isso é real. Fazer isso? É real? Sim. Tem até um especialista que vai para a televisão e diz assim, a pessoa se sente sem roupa. Ela está vestida, mas na mente dela ela se sente como se estivesse nua. Sim, porque o cérebro é quem comanda toda a nossa percepção, todo o nosso estado vem daqui. E se eu dou uma voz de comando com algumas técnicas para o indivíduo, o cérebro acredita que aquilo é verdade, pronto, está realizado a questão. E ele se sente nu, realmente, sente a vergonha do nu, sente a exposição do nu. Então, isso acontece. A hipnose, ela eu cresci, né, vendo a hipnose como algo oculto, né, como místico, e eu posso utilizar tudo da forma que eu quiser, mas a hipnose é uma ciência com método, com estratégias mesmo. E eu lembro que na pós-graduação eu passei por isso com Freud, não foi um bom hipnólogo, Freud, e aí ele abandonou. Mas eu fiquei muito curioso, falei, cara, eu quero conhecer isso, preciso estudar sobre isso. Aí fui para São Paulo, fiz uma especialização, depois fiz no Rio, e é uma ferramenta que me traz muitos resultados. E aí, eu não me lembro por que eu estava falando sobre isso, mas era algo interessante. Da hipnose. Um paciente... Paciente que não conseguia estar em público e passou para docente. A professora. E aí ela me procurou, falou, olha, me ajuda, porque eu não consigo. E dentro de um processo com a hipnose clínica, a gente chegou à causa. A causa foi que um dia ela foi apresentar um trabalho na escola perante os colegas e ela foi tão debocharam tanto dela que ela nunca mais conseguiu se expor perante plateia. E ela não se lembrava disso, estava no inconsciente dela. Quando ela se vê numa situação em que ela vai se expor à mesma situação, ao mesmo medo... É o gatilho. O gatilho. Congela. E aí, o que a gente fez? A gente desassocia as questões. Aquela emoção, aquele pavor, aquele pânico da situação em si. Porque nem todas as situações vão levá-la àquela exposição de ridicularidade. Então, com a hipnose clínica a gente consegue fazer isso de forma mais rápida. Mas isso acontece para várias fobias. Eu tenho um paciente agora claustrofóbico, que ele não conseguia entrar no avião, não conseguia viajar e tal. E eu estava até atendendo ele agora de manhã. E ele falou, cara, eu não me percebi. A minha esposa que falou, você não teve mais crise de ansiedade. A gente viajou esse final de semana para Niterói, no carro, e ele no carro ele tinha. E você percebeu que você não teve? E ele,
caramba, eu não tive crise de ansiedade. Porque a gente ressignifica algo que está conectado a qualquer coisa, a um objeto, à altura, a tudo. Bem, eu quero te agradecer por você estar aqui com a gente. Quero que você volte mais vezes aqui. Com muito prazer. Porque esse assunto é muito extenso. Eu tinha 1 milhão de perguntas aqui para fazer. Você viu que eu entrei, meandro aqui em assuntos esse assunto que eu acho muito bacana. Obrigado por você estar aqui com a gente. Volta mais vezes, tá? Estou à disposição, com certeza. É um prazer. Acho que transmitir conteúdo e conhecimento para quem está em casa, acho que é a nossa obrigação, né? Tudo que eu adquiri durante a minha vida, eu entendo que a minha missão é levar as pessoas que estão ao meu redor à plenitude e à felicidade. E aí Deus me comissionou a isso. E eu entendo que o meu consultório é a minha igreja, onde eu levo libertação, liberdade de vida, né? E eu fico muito, muito feliz quando eu consigo contribuir de alguma forma na vida do próximo. Obrigado mesmo. Tamo junto. Sucesso. Obrigado. Papo Aberto fica por aqui, volta numa próxima edição. E é isso. Por hoje é só. Beijão no coração. Tchau.